Livro de 2 Reis, capítulo de número 4. Glória a Deus. O culto onde nós denominamos na manhã com o Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo já se faz presente, já está agindo no nosso meio. Desde o início dessa reunião, ele já está se manifestando a glória, manifestando o seu poder no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4. Todos acharam aí? Se não, acho que vai aparecer ali. Amém? 2 Reis, capítulo 4, eu gostaria de ler do verso 1 ao verso 7. Sim. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas, vazia, não pouca. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiverem cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Baixe sua cabeça por um instante. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai amado, Pai querido, nesta manhã, ó Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, na Tua presença. Estamos, ó Deus, nesse momento agora diante da Tua palavra essa, ó Deus, que é viva, que é eficaz, que é verdadeira. Palavra, ó Deus, que o Senhor tem trazido, Senhor, aos nossos corações. Palavra, ó Deus, para nos ensinar. Palavras, ó Deus, para nos exortar. Palavras, Senhor, para trazer ânimos, ó Deus, para o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Teu Espírito, Senhor, o Espírito do Senhor ministre, Senhor, o coração de cada um dos Teus filhos que aqui estão, porque estão aqui, ó Deus, não para ouvir o homem, Senhor, falar, mas estão aqui, ó Deus, com o coração atento, com o coração ansioso, Senhor, para ouvir, sim, ó Deus, a Tua voz. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua voz, a voz do Teu Espírito ecoe, Senhor, em cada coração que esteja nesse momento, ó Deus, pronto, Senhor, para ouvir e para compreender o Teu ensinamento. Por isso eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, usa, Senhor, a minha vida conforme a Tua vontade, o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, ministra, Senhor, conosco nesta manhã da qual, ó Deus, nós oferecemos ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oferta. Por isso, Pai, em nome de Jesus, e nesse momento agora nós queremos aprender com o Senhor. Por isso, Pai, usa-me, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eu diminua aqui nesse lugar, mas que o Senhor cresça para a glória e honra do Teu santo nome.
Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu perguntei se nós prestamos atenção na oração que o presbítero Júlio fez. Uma das coisas que ele diz aqui na oração foi que Deus está sempre nos enchendo. Que Deus, nessa manhã, há uma unção do Senhor sendo derramada nesse lugar, uma unção, ó Deus, que Deus está nos enchendo. E, sem ele saber, a palavra minha nesta manhã é manhã de encher o que está vazio. Manhã de encher o que está vazio. Esse texto que nós lemos, aqui do profeta, o profeta Eliseu, sabemos que o profeta Eliseu, ele é o sucessor de Elias. Elias, diferente de Moisés, que morreu, Elias não morreu. Elias foi levado numa carruagem de fogo, E Eliseu, então, assume o lugar do profeta Elias. E quando Elias vai para essa carruagem, Elias deixa uma capa, e Eliseu toma posse dessa capa, e com a posse dessa capa, toda a autoridade, todo o poder, tudo aquilo que estava sobre a vida de Elias, veio sobre a vida de Eliseu. Então agora ali, Eliseu estava ali, diante de uma situação, como nós lemos aqui nessa narrativa, nessa história que a Bíblia nos conta, para ensinamento, para nos ensinar. E aqui nós vemos que ele está ali, de repente chega uma mulher, uma viúva, e vai reclamar para ele. Vai dizer para ele: olha, o meu marido morreu, O meu marido morreu, e você bem sabe que o meu marido era temente ao Senhor. Que o meu marido era temente ao Deus que você serve. Que o meu marido era fiel às obras, ele fazia a vontade de Deus. E de repente, então, eu vejo que batem na minha porta os credores. O credor que vem para tirar o que o meu marido me deixou. Para tirar os meus filhos. Para quê? Para quitar uma dívida da qual ele deixou. E nós sabemos que nós já temos quem pagou a nossa dívida. Nós sabemos que nós já temos quem pagou a nossa dívida, e não foi por qualquer preço, não foi por qualquer coisa. A pessoa que pagou a nossa dívida, ela deu a sua vida para pagar a nossa dívida. O credor veio bater na nossa porta, e quando o credor chega na nossa porta, ele fala assim: não, a dívida já foi paga. E a dívida foi paga lá na cruz. Quando Jesus derramou o seu sangue, a dívida foi paga. E nesse momento que nós vemos aqui esse texto, o profeta, então, ele vai falar para ela, ele vai fazer uma pergunta para ela. Primeiro ele vai responder para ela: o que eu posso fazer por você? O que eu tenho, o que eu posso fazer? Como ele diz, E Eliseu disse, que hei de fazer eu? O que eu posso fazer? E aí ele vai e responde e fala para ela assim: o que você tem lá na sua casa? Ela vai dizer: olha, a tua serva não tem nada além de uma botija de azeite. E ali então, a partir daquele momento, o profeta Eliseu vai ensinar aquela mulher a como ela pode viver o sobrenatural de Deus. E esta manhã o que o Espírito Santo quer nos ensinar é que nós podemos viver o sobrenatural de Deus. Nós já ouvimos aqui, o presbítero já falou do natural, mas nós podemos viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Porque o que aconteceu com aquela mulher, se naturalmente você for fazer,
Eu acho que não vai acontecer. Porque imagina você ali, você tem um negocinho de nada de azeite. E você tem uma dívida enorme para ser paga. Vamos dizer aí num banco ou numa constituição de crédito. E você tem uma dívida enorme, você só tem lá um tiquinho de nada de azeite. E a pessoa chega para cobrar de você. Ela chega para cobrar e fala, ó, eu quero receber aquela dívida, eu quero receber aquela quantia. E você não tem, mas você tem ali aquele pequeno frasco de azeite. Agora, naturalmente, você pegar aquilo ali, naturalmente você mudar aquilo de lugar, vai ser somente aquilo que vai ficar, que vai sair. Você vai apenas, então, somente trocar de vasilha. Por quê? Porque naturalmente o que está ali vai ser o que vai estar na vasilha que você vai colocar. E aqui a gente vê que o profeta fala para ela assim: olha, você vai sair e vai andar por aí, vai pedir vasilhas emprestadas para os teus vizinhos. Você vai pedir vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, e ele fala para ela, ó, tem uma coisa, e não peça pouca vasilha, porque ali tinha alguém que sabia o que estava falando, porque ali tinha alguém que cria no Deus o qual ele servia. E por isso ele falou para ela, olha, não pegue pouca vasilha, pegue o máximo mais que você possa pegar. E ela então vai buscar, vai emprestar essas vasilhas e vai trazer essas vasilhas. O que eu vejo aqui nesse momento? Nesse momento aqui, é como se o profeta falasse assim para ela, olha, coloque a sua fé em ação. Saia da sua casa e vá para a rua pedir essas vasilhas emprestadas. É como dizer, movimente a sua fé. Coloque a fé que você tem em Deus em ação. Coloque a fé que você tem em Deus em ação. Porque aqui ele está falando, primeiramente, quando nós falamos aqui, eu vejo aqui, que ele fala, são quatro coisas que eu marquei: a obediência, a fé, intimidade, dependência e unção. A primeira coisa que eu vejo aqui nessa mulher é a obediência. Porque ela podia muito bem pensar assim, mas ele está mandando eu ir, eu só tenho aqui uma botija de azeite, agora ele está mandando eu ir buscar vasilhas, emprestar vasilha, e ainda manda pedir muitas vasilhas. Ele ainda manda eu pedir muitas vasilhas emprestadas. Ela podia muito bem falar, eu não vou fazer isso não. Mas ela foi pela obediência. Então a obediência, ela vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus, o sobrenatural que muitas vezes nós estamos esperando para viver e muitas vezes não estamos conseguindo. Por causa de quê? Por falta de obediência. Deuteronômio capítulo 10, Deuteronômio 10, 12 e 13. Você pode colocar aí, Cátia? Deuteronômio 10. Vai falar da obediência. Vai falar de Moisés está falando ali com o povo de Israel. Deuteronômio 10, 12 e 13. Conseguiu aí? Deuteronômio, versículo 10, 12, diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus
e que andes em todos os seus caminhos, e o ame, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Deixa aí o 12. Então ali está dizendo: o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que lhe obedeça, senão que obedeça aos seus mandamentos, que guarde os seus estatutos e que ande nos seus caminhos. Então, o que essa mulher ela fez? A primeira coisa que ela fez, ela obedeceu. Ela obedeceu. Versículo 13. Diz assim: e que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então aí, ela cumpre aí a primeira fase, para se viver do sobrenatural de Deus. Mas tem uma coisa que eu gostaria que você marcasse, é as frases que nós lemos, cheia. As frases que nós lemos ali nesse texto de 2 Reis 4, onde todas falam cheias. Agora nós vamos então para a segunda parte da qual essa mulher. A segunda parte, lá no versículo de número 2, ele vai continuar dizendo, né? O que é que tens em casa? Dize-me o que é que tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestados a todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Vasilhas vazias. Eu disse que o presbítero, na primeira oração, ele diz que Deus está aqui e está nos enchendo. Deus está nos enchendo. Algumas vasilhas que essa mulher foi buscar, ela emprestou, essas vasilhas estavam vazias. Mas essas vasilhas iriam ser cheias. E por que eu falo isso? Manhã de encher o que está vazio. Porque existem na nossa vida, muitas vezes, áreas da nossa vida, que muitas vezes por causa da nossa caminhada, por causa vamos dizer assim, das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias do dia a dia, que muitas vezes, muitas coisas da nossa vida, muitas áreas ali vão se esvaziando. Vão se esvaziando, vão ficando vazias. E tem muitas áreas da nossa vida que necessitam de ser cheias. Tem áreas da nossa vida que precisam ser cheias. E nós só vamos viver o sobrenatural de Deus, nós só vamos viver nesse sobrenatural quando a nossa vida estiver cheia. E aí você pergunta, mas cheia do quê? Cheia do azeite, cheia da presença de Deus, porque o azeite representa a presença de Deus, porque o azeite representa a unção do Espírito Santo que está sobre esse lugar. Porque o azeite representa, porque eu creio que nesse momento, esse azeite está sendo derramado aqui nesse lugar. E eu creio que nesse momento, vidas, vamos dizer assim, áreas de vidas de pessoas que estão vazias, que nesse momento estão sendo cheias. Por isso eu digo para você, se você entrou aqui nesta manhã com área da sua vida vazia, eu creio que você vai se encher. E se você entrou aqui com área da sua vida com azeite pela metade, o Senhor é poderoso para completar esse azeite. E se você entrou aqui com o azeite cheio, com a sua vida cheia, eu creio que o Senhor tem poder para fazer esse azeite transbordar em nome de Jesus. E nós precisamos ter a nossa vida cheia da presença de Deus. Por quê? Eu quero levar você a um texto lá no Evangelho de Mateus,
capítulo 25, nós vamos entender o porquê que nós precisamos ter a nossa vida cheia da presença de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Esse texto eu quero ler com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 25, a partir do verso 1 em diante, diz assim: O reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E entrando o esposo, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, aí sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo ela saído comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque nós precisamos, nesse texto, nós começamos a entender o porquê que nós precisamos estar com as nossas vasilhas cheias, para que as lâmpadas não se apaguem. Nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas. Nós não podemos deixar que as nossas lâmpadas se apaguem, e quando chegar esse dia aqui, e quando esse dia chegar, como já foi falado aqui também, quando esse dia chegar, para que nós não podemos ser surpreendidos, sermos pegos de surpresa. Você não cuidou da lâmpada. Você deixou a sua lâmpada se apagar. Você não se preocupou em buscar o azeite, enquanto ele estava sendo dado, estava sendo distribuído gratuitamente. Rabassuri Comanassi. Você não foi buscar enquanto ele estava sendo distribuído gratuitamente, pois agora você não tem tempo nem sequer de comprar. Você não tem tempo nem sequer de comprar, porque o tempo chegou e a sua lâmpada apagou. Você não foi capaz de manter a sua lâmpada acesa. Você não teve a capacidade de manter a sua lâmpada acesa. E a nossa vida, ela precisa estar buscando cada dia mais a presença do Senhor. Como o salmo também que o presbítero leu aqui, que nós precisamos estar continuamente buscando a presença de Deus. Nós precisamos estar continuamente com as nossas lâmpadas acesas. Por mais que muitas vezes ali o fogo do pavio ele comece a diminuir,
quando nós percebemos que esse fogo ele começa a diminuir, qual é a nossa atitude? A nossa atitude é de ir buscar, é de ir buscar mais. Porque muitas vezes o azeite está chegando no final e nós não nos preocupamos. Nós não nos preocupamos. Como eu já disse, se você entrou aqui nessa manhã vazio, o Senhor tem poder para te encher. Se você chegou aqui nesta manhã com o azeite pela metade, o Senhor tem poder para completar o azeite. Mas se você está cheio, o Senhor tem poder para fazer esse azeite transbordar. Em nome de Jesus. E voltando lá para o livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vemos ali que aquela mulher, ela pegou essas duas coisas, a obediência, a fé, porque nesse texto de Mateus que nós lemos, está falando de algo assim, de um acontecimento, que somente as pessoas que crêem, somente as pessoas que têm fé, é que vê que isso está muito perto de acontecer. Porque aqui Jesus ele está falando nada mais, nada menos do que do arrebatamento da igreja. Está falando da preparação da noiva. Está falando da vestimenta da noiva. Está falando do comportamento da noiva. Enquanto o noivo está fora, enquanto o noivo está afastado, a noiva ela tem que se manter num comportamento do qual ela agrada o noivo, mesmo ele estando longe. Aqui está falando do comportamento, está falando da atitude da noiva. Está falando da atitude que a noiva deve tomar quando o seu noivo está preparando a casa, está preparando o lugar para vir buscar a noiva, para se casar com ela. Quando ele saiu de viagem, ele foi para preparar a casa, foi para preparar o ambiente, foi para preparar o local para receber a noiva. Mas nesse momento em que ele está fora, a noiva tem que ter a sua atitude. A noiva ela tem que se posicionar como uma mulher que está prestes a se casar, como uma mulher que está prestes a se tornar esposa, e não esposa de qualquer pessoa, mas está prestes a se tornar esposa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É a palavra que o Senhor traz para a nossa vida hoje, queridos. Eu estive ouvindo um louvor à noite, ontem, e é um louvor bem antigo. Um louvor bem antigo, onde ele vai falar, das obras, e vai falar assim, quantos crentes que se afastaram dos caminhos do Senhor, que naquele dia vão voltar para a reconciliação, vão voltar-se para se reconciliar, mas não vai achar ninguém. Porque todos aqueles que se manteram com as lâmpadas acesas foram para a glória, foram para o reino, estão com o Senhor. Então a nossa preocupação é de manter as nossas lâmpadas acesas, as nossas vasilhas cheias. E a terceira coisa que essa viúva teve, atitude dela, essa segunda atitude dela, foi que ela buscou intimidade. Quando se fala em fechar a porta, que o profeta fala para ela, olha, você vai e fecha a porta. Fecha a porta sobre você e sobre os seus filhos. O profeta podia muito bem dizer para ela, olha, deixa o seu filho de lado, você vai, entra no seu quarto e fecha a sua porta. Mas o que ele quis, o que eu aprendo ali, o que nós devemos aprender aqui, é que quando nós vamos ter intimidade com o Senhor, nós precisamos ensinar as pessoas que estão ao nosso redor
também ter essa intimidade com o Senhor. Eu não posso, eu somente falar, eu tenho intimidade com o Senhor, mas deixar a minha esposa, deixar o meu filho, eu preciso ensinar. Então o profeta fala para ela, olha, vai e fecha a porta de você, mas o seu filho também ali. E quando fala assim, fechar a porta, está falando-se de intimidade. É como se o profeta falasse para ela, olha, fecha a sua porta e vai ter intimidade com o teu Deus. Vai ter intimidade com o Senhor. O próprio Jesus, quando vai ensinar a orar, ele vai falar, você quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta que está aqui atrás de ti e vai ter intimidade com o Senhor, com o teu Deus que está em secreto, porque Ele, o Deus que está em secreto, vai te ouvir e vai te atender, porque você está tendo intimidade, e intimidade fala-se de comunhão, intimidade fala-se de oração. Quando o texto começa falando que essa mulher, ela clamou ao profeta, e clamor também pode se entender como uma oração, como clamar ao Senhor. Olhar para a nossa vida e dizer, Senhor, olha, tem áreas na minha vida que está vazia, mas que eu quero que essa área seja cheia. Senhor, tem áreas na minha vida, Senhor, que ela está pela metade o azeite, mas eu não quero somente essa metade, eu quero estar cheio. Senhor, tem área na minha vida, Senhor, que eu estou cheio, está cheio o azeite, mas eu quero mais, eu quero transbordar da tua presença, eu quero transbordar da tua glória, eu quero transbordar da tua alegria, eu quero transbordar do teu poder. Oh, aleluia! Louvado seja o nome santo de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, intimidade com o Senhor. O Júlio leu João 15. Eu gostaria de ler com você de novo João 15, mais o verso de número 15. João capítulo 15, o verso de número 15. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus. Rabassurico manaya labassuricanda labas. Oh, Ramandagassurico manassi. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, vai enchendo, Jesus. Vai enchendo as nossas vidas. Oh, Ramandei Comanassi. João capítulo 15, o verso 15. Jesus está falando de alguém que tem intimidade com Ele. Já vos não chamei servos. Oh, aleluia. Já não vos chamei servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamados amigos. Amigo é somente para aqueles que têm intimidade. O servo vai continuar ali sendo o servo, servindo, mas o amigo vai conhecer todo o segredo. O amigo vai receber todo o segredo, porque o amigo tem intimidade. Já não vos chamei servos, mas vos chamei de amigo, porque eu tenho intimidade. Oh, aleluia! Porque o amigo vai conhecer. Deus, ele fala assim, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Deus, é como se Deus dissesse assim, eu tenho prazer de ter intimidade com a minha igreja. Eu tenho prazer de ter intimidade com a minha igreja. Eu tenho prazer de ter intimidade com o meu povo, com o povo do qual eu escolhi, porque nós não o escolhemos, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Louvado seja o nome de Jesus.
Salmo 25, verso 14, também vai falar dessa intimidade. Vai falar da intimidade. Você pode colocar aí, cara, Salmo, isso. Está ali, ó. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Intimidade. É para aquele que tem intimidade. Se coloque em pé, igreja, em nome de Jesus. Gostaria de convidar aqui o grupo de louvor. Oh, Espírito Santo de Deus. Voltando aí para o livro de Reis, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus. Valeu, Fernando. Aleluia. Outra coisa que aquela mulher, ela demonstrou foi dependência. Ela demonstrou que ela dependia única e exclusivamente de Deus. Foi dependência. O livro de Êxodo, capítulo 15, capítulo 33. Êxodo 33. Aleluia, Jesus. Êxodo 33. Versículo 15. Diz assim: então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, nós não nos faça sair daqui. Dependência de Deus. Feche teus olhos por um instante. Nós vamos adorar o Senhor por alguns minutos. E em meio a essa adoração, eu quero que você procure área na sua vida que ainda está vazia. Porque senão o Espírito Santo não colocaria no meu coração que é manhã de se encher o que está vazio. Em meio à adoração que nós vamos fazer, coloque a sua vida diante da presença de Deus e comece a se apresentar a Ele. Comece a apresentar a Ele, não, vamos assim, toda a área da sua vida, sem exceção nenhuma. Não queira deixar a área da sua vida, não essa aqui, Deus, eu acho que não. Mas apresente a Ele todas as áreas da sua vida, que muitas vezes pode estar vazia e que necessita de ser cheia. Oh, aleluia, Jesus. Porque o Senhor vai encher, Ele quer te encher. Nós não podemos ter vasilhas vazias na nossa vida. Nós não podemos ser vasos vazios. Nós não podemos ser vasos vazios. Nós temos que ser vasos cheios. E cheios do poder. E cheios da presença de Deus. E cheios da unção de Deus. Aleluia, Jesus. Santo, santo. Aleluia, Jesus. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, doce Espírito Santo de Deus.
deixa esvaziar, Senhor. Não nos deixe tornar, Senhor, vasos vazios. Oh, Senhor, se há vasos vazios, Pai, que o Senhor vai enchendo. Que o Senhor vai enchendo. Que o Senhor vai enchendo. Oh, Espírito Santo. Oh, Senhor, sabemos que o tempo, Senhor, está correndo. O tempo está passando, Senhor. E muitos estão ficando, Senhor, para trás. Oh, xaramanderei comanais, se alagassuri, cantalabás. Oh, Espírito Santo, toma a tua noiva aqui neste momento, Senhor. Vai examinando as vestes. Vai, Senhor, examinando as vestes, Senhor. Se é necessário, Senhor, limpar. Se necessário for, limpa. Lava, Senhor. Mas não deixe, Senhor, se esvaziar. Oh, Senhor, e se há, Senhor, pela metade, que o Senhor possa completar, Senhor. Mas não deixe esvaziar. Não deixa, Senhor, esvaziar. E se está cheio, Senhor, e se está cheio, que comece a transbordar, Senhor. Oh, Espírito Santo, porque nós não queremos ser, ó Deus, insensatos, mas queremos ser prudentes, ó Pai. Não queremos tornar pessoas insensatas, não queremos ser uma igreja insensata, ó Deus, mas queremos ser pessoas prudentes, pessoas que cuidam, Senhor, pessoas que têm a fé em Ti, Senhor, pessoas que a esperança está no Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a Te obedecer. Nos ajuda, Senhor, a ter fé. Nos ajuda, Senhor, na intimidade com o Senhor. Nos ajuda no relacionamento com o Senhor. Oh, Senhor, nos ajuda, Senhor, a receber mais da Tua unção que o Senhor tem para derramar. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Xaramanderei comanais, se alabassuri, cantalabás. Oh, Jesus. Oh, Jesus, olha para cada coração aqui nesta manhã. Oh, Jesus. Olha para cada coração aqui, Jesus, nessa manhã. Corações dispostos, Senhor, a obedecer a Tua voz, a obedecer os Teus mandamentos, a guardar, Senhor, a permanecer, Senhor, na videira, a permanecer na videira, Senhor, para vivermos o sobrenatural como o Senhor, a se enxertar, a permanecer enxertado, Senhor, na videira, para frutificarmos, para darmos frutos, ó Deus, e frutos bons, e frutos, ó Deus, para a Tua glória e para o Teu reino. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, bendito Deus, Pai. Oh, aleluia, Jesus. Seja exaltado, Jesus. Seja glorificado o Teu nome.
Enche, nos enche, enche-nos até transbordar de Ti. Esse é o desejo do nosso coração. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus possa continuar falando. Oh, aleluia. Que Deus possa continuar falando ao seu coração nesta manhã. E que o Espírito Santo de Deus possa ter indicado para você áreas na sua vida que estavam vazias, mas que estarão cheias para a glória e honra do nome do Senhor. Porque é amanhã em que o Senhor nos encheu, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar.